Você já se perguntou o que acontece depois da morte, segundo a Bíblia? O que Jesus disse sobre a morte e para onde vão os mortos de acordo com a Bíblia? Hoje, vamos explorar fatos bíblicos que revelam o verdadeiro destino dos mortos. Então fique conosco até o final para desvendar esses mistérios. Este é o canal Maravilhas da Bíblia. E antes de começarmos, curte esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. A morte é um assunto que traz uma mistura de medo, tristeza e mistério aos nossos corações. Mas, e se lhe disséssemos que a Bíblia traz uma perspectiva diferente do que te contaram? Hoje, exploraremos o que as Escrituras Sagradas realmente dizem sobre a morte. É bem provável que você já tenha ouvido em algum lugar que quando morremos, nossas almas são levadas para um outro plano, o espiritual. Aqueles que fizeram o bem para o céu, um lugar de descanso eterno, e aqueles que se perderam para um lugar chamado inferno, condenados ao sofrimento por toda a eternidade. E se eu te contasse que a Bíblia nunca apresentou essa ideia? Para compreendermos sobre a morte, é importante entendermos o que a Bíblia diz sobre a vida. A criação do homem e o conceito de alma. A Bíblia nos diz em Gênesis 2:7 que Deus criou o homem do pó da terra e soprou em seu nariz o fôlego de vida. Assim, o homem se tornou uma alma vivente. Mas o que isso significa? Na Bíblia, a alma é a união do corpo com o fôlego de vida, não uma entidade separada. Em Ezequiel 18:4, Deus diz: "Eis que todas as almas são minhas." Aqui, a palavra alma se refere a pessoas vivas e não a uma entidade imortal que vive fora do corpo. O estado dos mortos, segundo a Bíblia. Mas o que acontece com o espírito quando morremos? De acordo com a Bíblia, quando uma pessoa morre, seu corpo volta ao pó e o espírito, ou fôlego de vida, volta para Deus. Veja o que diz no livro de Eclesiastes 12:7. "E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu." A Bíblia também nos ensina que os mortos nada sabem, e suas memórias são entregues ao esquecimento, conforme Eclesiastes 9:5-10. "Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento." Outra passagem que também traz entendimento sobre esse assunto é o Salmo 115, versículo 17, que diz: "Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio." Portanto, as Escrituras deixam claro que após a morte não há consciência alguma. Isso também significa que não podemos nos comunicar com os mortos. Em Deuteronômio, capítulo 18, dos versos 10 ao 12, Deus proíbe qualquer forma de comunicação com os mortos, pois essas manifestações não são de pessoas já falecidas, mas de Satanás e seus anjos disfarçados. Veja o que diz essa passagem: "Não se ache entre vocês quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor." A imortalidade é condicional. Muitos por aí dizem que quando morremos, somos direcionados automaticamente para um céu ou para um inferno, conforme nossas obras na terra. Neste lugar chamado inferno, a pessoa perdida passaria supostamente a eternidade sendo torturada. Entretanto, as Sagradas Escrituras dizem que apenas Deus possui imortalidade, como afirmado em 1 Timóteo 6,16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Ezequiel capítulo 18 e versículo 20 diz: "A alma que pecar, essa morrerá." Quando Deus criou o homem, ele tinha a imortalidade condicional, ou seja, ele viveria para sempre se obedecesse a Deus. Mas a desobediência de Adão e Eva trouxe a morte ao mundo, conforme Romanos 6:23.
O salário do pecado é a morte. Portanto, essa grande consequência do pecado. A morte como sono. Frequentemente, a morte é tratada na Bíblia como sendo um sono. Jesus nos deu uma visão clara sobre este assunto quando ele disse em João 11:11 e 14 que Lázaro estava dormindo, referindo-se à sua morte. Ele usou o sono como uma metáfora para explicar o estado dos mortos. Se ao morrer, a pessoa fosse diretamente para o céu, Jesus não teria ido ao túmulo de Lázaro, mas sim pedido para ele descer do céu. Em vez disso, ele disse: Lázaro, vem para fora. Isso nos mostra que os mortos estão em um estado de inconsciência, aguardando a ressurreição. Jesus utiliza a metáfora do sono para mostrar que, embora a morte pareça um fim, ela é apenas uma pausa temporária antes da ressurreição. Essa metáfora reforça a crença na ressurreição dos mortos na segunda vinda de Cristo. Embora os discípulos ao houvessem entendido o que Cristo queria dizer, o evangelista faz questão de esclarecer que era a respeito da morte de Lázaro que Jesus falava. A clareza com que Jesus finalmente comunica a morte do seu amigo também prepara os discípulos para compreender a verdadeira natureza de sua missão e o poder divino sobre a vida e a morte. A própria palavra cemitério tem raízes profundas nessa visão cristã. Derivada do latim tardio coemeterium e do grego koimeterion, significa dormitório ou local de repouso. Os primeiros cristãos adotaram este termo para expressar a crença de que a morte é um sono temporário, um período de descanso até a ressurreição. Esta escolha de palavras reflete a esperança e a certeza de que a morte não é o fim, mas apenas uma etapa antes da vida eterna prometida por Deus. O próprio apóstolo Paulo também teve grande preocupação ao falar sobre este assunto. Em 1 Tessalonicenses 4:13, não quero, porém, irmãos, sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para quem não nos entristeçais, como os demais que não têm esperança. O apóstolo tinha medo de que os cristãos primitivos perdessem as esperanças com relação aos que já haviam morrido. A Bíblia nos oferece uma linda promessa de despertar. Paulo continua no versículo 16 dizendo: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A grande promessa da Bíblia é de que os salvos serão ressuscitados por Jesus no dia do seu retorno, para que, enfim, possam viver eternamente ao lado de Cristo. Por outro lado, aqueles que morreram perdidos continuarão dormindo o sono da morte, sem consciência, até que se completem os 1000 anos que se iniciam após a volta de Jesus, conforme descrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Somente após o milênio, esses serão ressuscitados para serem condenados à morte eterna. Isto a Bíblia chama de segunda morte. Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15 diz: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Neste momento, todo o mal e toda mancha de pecado serão erradicados completamente e para sempre. O lago de fogo representa a justiça final e irrevogável de Deus, onde não haverá mais dor, lágrimas ou morte. A escuridão que afligiu a humanidade será banida e um novo começo, livre de toda corrupção e sofrimento, emergirá. É a consumação do plano divino, onde a pureza e a santidade reinarão eternamente e a paz indescritível de Deus envolverá os salvos para sempre. Assim, a Bíblia nos ensina que a morte é um estado de sono, uma pausa temporária à espera do grande dia da ressurreição. A imortalidade, longe de ser uma característica inerente ao ser humano, é um dom concedido por Deus na ressurreição, um presente sublime reservado para aqueles que aceitam e seguem os seus caminhos.
Este é um ensinamento fundamental que redefine nossa compreensão da vida e da morte, oferecendo esperança e uma perspectiva eterna. Diante desse conhecimento, é crucial refletirmos sobre nossas escolhas e ações nesta vida. A Bíblia nos apresenta dois destinos distintos: a vida eterna, um estado de paz e felicidade sem fim na presença de Deus, e a destruição eterna, uma separação definitiva do Criador. Lembre-se, a oportunidade de estar escrito no livro da vida é agora. Aproveite esta chance para refletir, buscar a verdade e fazer uma escolha consciente que impactará não apenas esta vida, mas a eternidade. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos reveladores sobre a Bíblia e sua mensagem para nós.